Olá, bem-vindo ao treinamento básico fiscal. Neste treinamento, nós vamos abordar os conceitos do direito tributário, rotinas fiscais, a diferença entre impostos e taxas, falaremos sobre os entes federados, os regimes de apuração das empresas, alguns cálculos e obrigações acessórias, como registrar corretamente o preenchimento da nota fiscal e outros detalhes da área. Direito tributário. Estabelece relações jurídicas entre os contribuintes e o Estado. Estuda os princípios e as regras aplicadas que regulam o sistema tributário, o lançamento, a arrecadação e a fiscalização do tributo. O direito tributário vai estudar e regulamentar as regras da área, os tributos, como são arrecadados, como devem ser as entregas e a própria fiscalização. Hierarquia das leis. As leis possuem uma hierarquia a ser respeitada. Leis, decretos, atos. Nenhuma lei deve ser contraditória a outra ou torna-se inconstitucional. O que são tributos? Artigo 3º do Código Tributário Nacional. É toda prestação pecuniária, pagamento em dinheiro, compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, bens passíveis de avaliação pecuniária, que não constitua sanção de ato ilícito. O fruto da arrecadação deve ter origem lícita, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, atividade vinculada aos entes federados. Ou seja, o imposto deve ter um pagamento em dinheiro, ou bens, ou algo que tenha valor. Ele é obrigatório, é baseado em lei e é vinculado aos entes federados. Para que servem os tributos? As despesas públicas são pagas por nós contribuintes, pessoas físicas, e pelas empresas, pessoas jurídicas. Sendo o Brasil um país novo, a carga tributária será maior do que um país descoberto antes que o nosso. É claro que nós devemos fazer uma comparação do Brasil com outros países, europeus, por exemplo. O Brasil possui uma alta carga tributária, diversos impostos, uma legislação mais complexa, mas também possui um território, uma área a ser governada e administrada muito maior e muito mais nova. Por que mais nova? O Brasil é um país muito mais novo, recém-descoberto, digamos assim, comparado aos países europeus, por exemplo. Então fica a pergunta: será que existiria outra forma para custear ou suprir as despesas públicas, senão a arrecadação? Impostos e taxas. Impostos. Tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte, atende às necessidades gerais da coletividade, é um benefício para toda a comunidade. Taxas. As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, poder de fiscalização, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico, somente o poder público pode fazer, e divisível, per capita, divisível por pessoa, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, coleta de lixo, licenciamento de veículos, taxa de inspeção sanitária, autenticação, taxas para emissão de um documento, etc. Vamos abrir algumas explicações paralelas. Fato gerador. É um fato que ocorreu para gerar a obrigação do pagamento do imposto ou o pagamento de uma taxa. O imposto ele é obrigatório e não tem destinação específica. A taxa é uma troca, o pagamento por um serviço prestado.
Os impostos podem ser diretos ou indiretos. Impostos diretos são aqueles em que o valor econômico da obrigação tributária está direta e pessoalmente ligado ao fato gerador. A mesma pessoa é contribuinte de fato e de direito. Alguns exemplos: IRRF, IRPJ, IPTU, IPVA, CSLL, etc. Impostos indiretos são aqueles em que a carga financeira decorrente da obrigação tributária é transferida para terceiros. Podem ser transferidos de uma pessoa para outra, ficando o sujeito passivo obrigado a repassar o respectivo valor, mas o ônus real é transferido para o usuário final. Exemplos: ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, etc. Contribuições. Contribuição de melhoria está relacionada à valorização do particular em função da realização de uma obra pública. Um exemplo de contribuição de melhoria seria a imposição dos custos da obra pública àqueles que receberam o benefício. Contribuição especial, destinada a um grupo ou atividade especial, por exemplo, PIS, Programa de Integração Social, PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, tem destinação específica diferente dos impostos. O PIS-PASEP são contribuições sociais devidas por pessoas jurídicas, com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados. O PIS é destinado aos funcionários de empresas privadas regidos pela CLT, administrado pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é destinado aos servidores públicos regidos pelo Regime Jurídico Estatutário Federal, administrado pelo Banco do Brasil. Empréstimo compulsório. Empréstimo obrigatório. Visa atender às calamidades públicas ou guerras externas e investimento público relevante para o interesse nacional. Atende às despesas extraordinárias. Um exemplo de empréstimo compulsório foi o ocorrido na época do presidente Collor. Entes federados. Como já falamos anteriormente, as leis estão vinculadas aos entes federados, União, Estado e Município. Neste slide, temos alguns impostos e seus entes federados. O ICMS, por exemplo, é um imposto de responsabilidade do Estado. O ISS do município e demais impostos do slide são de competência da União. Sujeito passivo é aquele que deve pagar o tributo, podendo ser contribuinte ou responsável. Contribuinte é o devedor direto que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, contribuinte do IR, por exemplo. Responsável é o devedor indireto, que, embora não sendo contribuinte, deve responder pela obrigação tributária, por força de lei. Imposto de renda retido pelo empregador, por exemplo. O sujeito passivo pode ser pessoa física ou jurídica. Existem dois tipos de obrigação tributária: a obrigação principal, que é o pagamento do tributo, e a obrigação acessória, que é a obrigação de informar ao fisco. Por exemplo, o pagamento do ICMS é a obrigação principal, a obrigação acessória é a entrega da GIA. Regime de apuração das empresas. Quando uma empresa é constituída, o tipo de tributação dessa empresa vai depender do regime de apuração que ela está enquadrada. As empresas podem ser constituídas com o regime de apuração com base no lucro presumido, no lucro real, no lucro arbitrado e no Simples Nacional.
Existem várias regulamentações para que as empresas se enquadrem no regime adequado. Algumas empresas são obrigadas a escolher determinado regime de apuração conforme seu faturamento ou conforme sua atividade, como o caso do lucro real, pessoa jurídica com receita bruta total ou superior a 78 milhões. O lucro presumido admite pessoa jurídica com receita bruta de até 78 milhões. A base de cálculo do IRPJ e CSLL é calculada conforme o regime, presumido ou real. O lucro arbitrado é utilizado pela autoridade tributária ou pelo contribuinte. Quando por autoridade tributária, a pessoa jurídica deixa de cumprir as obrigações acessórias e, diante de uma fiscalização, tem o seu lucro arbitrado. O contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto correspondente com base nas regras do lucro arbitrado quando conhecida a receita bruta e desde que ocorrida qualquer das hipóteses de arbitramento previstas na legislação fiscal. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123 de 2006. Explicando melhor o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço. De competência do Estado, o contribuinte pode ser pessoa física ou jurídica que realiza de forma habitual ou em volume que caracterize intuito comercial a circulação de mercadoria, bem como a prestação de serviços de transportes interestaduais ou intermunicipal e de comunicação. É necessário possuir inscrição estadual. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação. Seguro, juros, frete, IPI no caso de mercadoria destinada a uso e consumo ou ativo imobilizado são somados à base de cálculo do ICMS. Considerado um imposto por dentro, o ICMS é embutido no valor da mercadoria. Sua alíquota principal do Estado de São Paulo é 18%, possuindo outras alíquotas conforme slide. Exemplo de cálculo do ICMS. Um produto no valor de R$ 100, um frete no valor de R$ 10, o IPI no valor de R$ 20. Produto destinado a uso e consumo. Um produto de limpeza, por exemplo, adquirido por um escritório. Aplicado a uma alíquota de 18% de ICMS, tem o total da nota fiscal no valor de R$ 130 e o valor do ICMS R$ 23,40. A base de cálculo são os R$ 130, contendo produto, frete e IPI. Explicação sobre o IPI. Imposto sobre Produto Industrializado. É de competência da União. É tributado conforme sua essencialidade, na saída de indústrias, equiparado industrial ou importadoras. Operações consideradas de industrialização: transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, renovação. A alíquota do IPI consta na tabela TIP. Seguem alguns exemplos de produtos e alíquotas conforme sua essencialidade. A base de cálculo de produtos industrializados nacionais será o valor da operação de saída do produto. É claro que existem mais informações e detalhes sobre a base de cálculo do IPI que não abordaremos neste curso, pois devem ser tratados em um curso mais detalhado e específico, com exemplos e citações às leis. A tabela TIP pode ser encontrada no site da Receita Federal. Segue o link da tabela.
Processo produtivo. O processo produtivo deve ser conhecido pelo profissional da área fiscal, pois o crédito de alguns impostos dependerá desta classificação. Matéria-prima é o principal material com o qual se fabrica o produto final. Produtos intermediários são aqueles que se desgastam em contato com a fabricação do produto, mas não integram ao produto final. Insumos: qualquer material utilizado para a produção do produto, mas que não necessariamente faça parte dele. Embalagem é o material que acondiciona o produto final, fazendo parte dele. Mão de obra, direta e indireta. Vamos destacar algumas formas de comercialização. Existem maneiras e cálculos tributários diferentes para cada forma de comercialização. Por isso, é muito importante para a área fiscal conhecer e distinguir todas elas. Comercialização revenda. São produtos adquiridos de terceiros para revenda. São revendidos sem sofrer nenhum tipo de beneficiamento. Materiais de uso e consumo. São usados para a manutenção e conservação da empresa. O IPI entra na base de cálculo do ICMS. Materiais para o ativo fixo. São os bens da empresa. Exemplos: computadores, móveis, máquinas. O IPI entra na base de cálculo do ICMS. Venda de produtos industrializados. Venda de produtos que passaram pelo processo produtivo. Outros impostos. O ICMS-ST é calculado de acordo com o IVA ou ajustado conforme estado de destino. Mais detalhes no curso de substituição tributária. O PIS e COFINS são impostos considerados por dentro, tributados em dois regimes distintos, cumulativo e não cumulativo. Tem uma relativa semelhança na base de cálculo. Mais detalhes no curso sobre o PIS e COFINS. Os impostos ISS, IRRF, INSS, CSRF são impostos calculados sobre as notas de serviço. Mais detalhes no curso de retenção na fonte. Escrituração. As notas emitidas, de saída, geram no final do mês o livro de saídas. As notas referentes às compras, de entrada, geram no final do mês o livro de entradas. Com esses dois livros, geramos os livros de apuração mensal dos impostos ICMS e IPI. Qualquer erro nas notas de saída ou de entrada podem causar problemas no fechamento mensal dos livros citados. O regulamento sobre o ICMS pode ser encontrado no site da Secretaria da Fazenda. Erros na escrituração da saída ou entrada geram erros nos fechamentos, que geram erros nos impostos, que geram erros nas obrigações acessórias, tendo como consequência a aplicação de multa nas empresas. Obrigações acessórias. Seguem algumas obrigações que são entregues pelo Departamento Fiscal: GIA, Sintegra, SPED Fiscal, SPED Contribuições, escrituração da Prefeitura do ISS, DCTF, FCI, DEFIS. Lembrando que a entrega das obrigações é a obrigatoriedade de informar ao fisco todas as informações e trâmites burocráticos que servirão como base para o pagamento do tributo e futura fiscalização. Preenchimento da nota fiscal. Conforme a legislação, a nota fiscal deve ser preenchida em sua totalidade, ou seja, por completa.
Os campos da nota fiscal devem conter as informações verídicas sobre as partes, emitente, destinatário, transportadora. O campo referente aos dados adicionais ou informações complementares são de extrema importância na nota fiscal, para quem emite, para quem recebe e para o fisco. Mais informações no site da Nota Fiscal Eletrônica. O DANF é um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, que serve para acobertar a circulação da mercadoria. Ele é impresso em uma única via, não precisa de AIDF, autorização para impressão de documentos fiscais. Possui validade por XML. É impresso em papel comum. É necessário credenciamento junto à Secretaria da Fazenda. Mais informações no site da Secretaria da Fazenda. Carta de correção. Aceita legalmente, porém em casos específicos e simples. Não é bem vista para datas, valores, sejam eles preços, impostos, alíquotas, mudança de destinatário ou remetente ou transportadora, CNPJ, inscrição estadual. Ou seja, a carta de correção era para correções simples e, sempre que possível, deve ser evitada, pois assim garantimos um faturamento sempre correto e sem correções. CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações. Através do CFOP, identifica-se a operação tributada. Segue o site da Secretaria da Fazenda, onde podemos encontrar a lista atualizada de CFOPs. Composto por 4 dígitos, as entradas iniciadas pelo número 1 são referente a entradas dentro do Estado. Iniciadas pelo número 2 são referente a entradas fora do Estado. Iniciadas pelo número 3 são referente a entradas do exterior, importações. Saídas iniciadas pelo número 5 são referentes saídas para dentro do Estado. Iniciadas pelo número 6 são referentes saídas para fora do Estado. Iniciadas pelo número 7 são referentes saídas para o exterior, exportações. Os demais números referem-se ao tipo de operação do faturamento. CST do ICMS, Código de Situação Tributária, relacionado ao ICMS. Existem 2 tabelas que definem o código CST do ICMS, a tabela A e a tabela B. A tabela A, que trata da origem da mercadoria. Os códigos são iniciados pelos números que constam neste slide e vão definir a origem da mercadoria. Exemplo: código iniciado com 0, são de origem nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5. CST ICMS, Código de Situação Tributária relacionado ao ICMS, tabela B. A tabela B trata sobre a tributação do ICMS. Exemplo: código 00. Significa que a mercadoria é tributada integralmente. Lembrando agora da tabela A e B. Logo, um código CST 000 significa que a mercadoria é nacional e tributada integralmente. Esses códigos devem ser observados na nota fiscal e escriturados corretamente na entrada da mercadoria ou emitidos na nota fiscal de saída. Hoje, os sistemas ERPs possuem uma amarração das informações, facilitando as rotinas fiscais, mas devemos ficar atentos aos cadastros e lançamentos. Existem as tabelas de CST de IPI, do PIS/COFINS, do Simples Nacional.
O CST do ICMS é de fácil visualização na nota fiscal, se encontra ao lado do código CFOP. Natureza de operação. A natureza de operação está ligada ao CFOP. Deve existir uma lógica e uma concordância nos dados da nota fiscal, CFOP, CST, natureza de operação, tributação, etc. A natureza de operação nada mais é do que a descrição do CFOP, que também se encontra na nota fiscal. Muitas pessoas alteram erroneamente as descrições das naturezas de operação, distorcendo a descrição real que é determinada pelo CFOP. Casos especiais. Existem alguns casos que devem ser tratados com mais detalhes. Aqui são apenas destacados devido sua importância e particularidade. Importações e exportações possuem tributação específica e diferenciada, assim como operações realizadas na Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. Também devemos tratar de maneira isolada o ICMS-ST, que trata da antecipação do ICMS. Por isso, esses assuntos são tratados em outros cursos com os devidos detalhes de cada operação. Repito, destacados aqui devido à sua importância e particularidade de tributação. SPED Contribuições. Por fim, vamos citar os SPEDs e algumas leis importantes. O SPED Contribuições, ou EFD Contribuições, substituiu a entrega da DACOM e é a obrigação acessória referente aos impostos PIS e COFINS. Empresas tributadas no lucro real, presumido e arbitrado estão obrigadas a entregarem esta obrigação acessória. SPED fiscal. O SPED fiscal é uma obrigação acessória que se constituiu em um conjunto de escriturações de documentos fiscais, como as entradas, saídas, controle de SIAP, controle de estoque, entre outras informações. ICMS alíquota 4%. Segue a legislação que trata sobre esta tributação. A alíquota de 4% do ICMS é aplicada em caso de saída interestadual de mercadoria com percentual de conteúdo importado acima de 40%. Ou seja, se o produto possuir um percentual de material importado maior que 40%, a alíquota de ICMS na saída interestadual será 4% e na nota fiscal deve conter um registro chamado FCI, Ficha de Conteúdo Importado. Lei da Transparência. Segue a legislação e um link que aborda esta lei. A Lei da Transparência tem por objetivo mostrar ao consumidor final quanto ele paga de impostos em determinada aquisição. No cupom fiscal de uma compra, pode-se observar o percentual relativo aos impostos incidentes na mercadoria. Novas regras do ICMS. Emenda Constitucional 87 de 2015. Altera a cobrança do ICMS nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, localizado em outro estado. Será adotada nas operações interestaduais para consumidor final a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual será atribuída 1. Ao destinatário, quando este for contribuinte do ICMS. 2. Ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte.
A Emenda Constitucional 87 de 2015 passou também a prever a partilha de arrecadação do ICMS incidente nas operações entre o estado de origem e de destino. Obrigada pela participação. Este foi o curso básico fiscal, abordando algumas rotinas do Departamento Fiscal. Assista ao nosso curso de escrituração fiscal, assim como demais cursos específicos, para um melhor e mais detalhado aprendizado. Inscreva-se no nosso canal para receber os vídeos com conteúdo da área fiscal e contábil.